que será que a gente não ouve mais falar de aviões de passageiros que voam mais rápido que a velocidade do som? Sem entrar em detalhes complicados, a velocidade do som no ar é de aproximadamente 1.200 km por hora. Hoje em dia, os aviões comerciais de longa distância costumam voar a cerca de 880 a 926 km por hora, ou seja, um pouco abaixo desse número mágico. Mas quem é mais velho com certeza se lembra de uma época em que os aviões de passageiros voavam bem mais rápido. E talvez também se recorde de nomes lendários como Concorde ou Tupolev 144. Olá, pessoal! Então, afinal de contas, o que aconteceu com esses aviões? Porque mesmo com tantos avanços tecnológicos, parece que nesse caso a gente não só parou no tempo, como voltou nos anos 1970. Pessoal, esse é o nosso canal Pipa. Prazer, eu sou o Deluca. E vamos entender essa história passo a passo a partir de agora. Cada vez mais alto, cada vez mais rápido. A Segunda Guerra Mundial deu um grande impulso ao desenvolvimento da indústria aeronáutica. Naquela época, muita gente acreditava que o surgimento de aviões comerciais super rápidos era apenas uma questão de tempo. Um marco histórico em que uma aeronave rompeu a barreira do som aconteceu em 14 de outubro de 1947. Nesse dia, o capitão Charles Yeager, da Força Aérea dos Estados Unidos, pilotando o avião experimental com motor foguete Bell X-1, atingiu a velocidade supersônica de Mach 1.04, cerca de 1.100 km por hora. Em testes posteriores com o Bell X-1, chegou-se a registrar uma velocidade máxima de 1.541 km por hora. Nada mal como ponto de partida, não é? De fato, a tecnologia das aeronaves de altíssima velocidade começou a avançar rapidamente, principalmente no setor militar, onde eram investidos enormes recursos financeiros. E no início da década de 60, a pedido da CIA, começou o desenvolvimento do protótipo do avião supersônico SR-71 Blackbird. A aparência e o desempenho desse pássaro negro pareciam coisa de outro mundo. Ele podia voar a uma altitude de 25.900 metros e alcançar a incrível velocidade de Mach 3.2, ou seja, 3.920 km por hora. Naquela época, nenhum míssil era capaz de alcançar esse pássaro negro em altíssima velocidade. No entanto, alcançar esse desempenho quase inacreditável trouxe também uma série de problemas bastante complexos. Um deles era o fato de que a superfície do avião chegava a atingir 316 graus Celsius. Ligas de alumínio convencionais não resistem a temperaturas tão altas. O titânio até suportaria esse calor, mas não era nada fácil de trabalhar com ele. Na época, os principais depósitos de titânio ficavam na Ucrânia, então parte da União Soviética. E além disso, revestir a fuselagem com esse material era extremamente complicado. As chapas de titânio se expandiam bastante quando aquecidas, e para evitar deformações, era preciso deixar pequenos espaços entre elas. A CIA até conseguiu, por meios variados, garantir a quantidade necessária de titânio, mas o segundo problema os engenheiros nunca conseguiram resolver completamente. Como resultado, o SR-71 Blackbird vazava combustível pelas frestas da fuselagem enquanto ainda estava no solo, e só depois que o avião esquentava durante o voo, essas frestas se fechavam. E ainda havia outra questão. A uma velocidade 3 vezes maior que a do som, qualquer pequena falha no motor podia causar a destruição imediata da aeronave inteira. E foi exatamente o que aconteceu em 25 de janeiro de 1966, durante um voo de teste. O avião se desintegrou em instantes, sem dar tempo para os 2 tripulantes sequer reagirem. O piloto, Bill Weaver, conseguiu por pouco recobrar a consciência e abrir o paraquedas, mas o engenheiro de voo Jim Swayer colidiu com a fuselagem e perdeu a vida. Concorde. Apesar do acidente, o SR-71 Blackbird continuou realizando voos de reconhecimento. No entanto, os projetistas aeronáuticos sabiam que os riscos aceitáveis em aviões militares eram absolutamente inaceitáveis na aviação comercial. Para evitar o superaquecimento extremo das aeronaves supersônicas, os engenheiros da aviação precisaram encontrar novas soluções.
No Reino Unido, o problema foi resolvido com a modificação do formato tradicional das asas. Descobriu-se que asas delta finas, com uma aerodinâmica especial, eram ideais para voos supersônicos, mesmo usando materiais convencionais, além de garantirem sustentação suficiente em baixas velocidades. Essa ideia serviu como base para o famoso projeto conjunto franco-britânico conhecido como Concorde. As empresas Sud Aviation da França e BAC do Reino Unido tinham como objetivo projetar um avião comercial capaz de voar a Mach 2.04, aproximadamente 2.167 km por hora. Inicialmente, o orçamento estimado para o projeto era de 140 milhões de dólares. Mas os engenheiros se depararam com desafios técnicos totalmente novos, que não existiam em aviões subsônicos. Por exemplo, durante o voo supersônico, os ailerons não respondiam bem ao controle manual. O piloto sequer tinha tempo de reagir. Por isso, foi instalado um computador de bordo capaz de redistribuir automaticamente o combustível para ajustar o centro de gravidade da aeronave e controlar o voo conforme necessário. Outro problema inesperado era o nariz longo demais, que literalmente impedia o piloto de enxergar o que estava bem à sua frente. Para resolver isso, foi preciso desenvolver um mecanismo complexo e móvel na cabine de comando que permitisse ajustar o ângulo da visão. Para superar todos esses desafios inovadores, o orçamento do projeto acabou subindo 10 vezes, chegando a 1,44 bilhão de dólares. Ainda assim, apesar dos custos colossais, o avião finalmente ficou pronto. No dia 2 de março de 1969, esse avião milagroso fez seu voo de teste inaugural, alcançando a velocidade máxima de 480 km por hora. O Concorde quebrou a barreira do som sem passageiros no dia 1º de outubro de 1969, mas o primeiro voo supersônico com passageiros aconteceu apenas 7 anos depois, em 21 de janeiro de 1976, quando 2 Concordes iniciaram simultaneamente operações comerciais em velocidade supersônica. A partir desse momento histórico, o Concorde manteve voos supersônicos regulares durante 30 anos. E foi nas rotas transatlânticas que a vantagem da velocidade do Concorde realmente se destacou. Enquanto aviões como Boeing ou Airbus cruzam o Atlântico até 840 km por hora em 8 horas, o Concorde fazia o mesmo trajeto a até 2.160 km por hora em apenas 3 horas e meia. TU-144. Quase ao mesmo tempo em que França e Reino Unido desenvolviam o Concorde, a União Soviética também estava avançando no projeto do seu próprio avião comercial supersônico, o Tu-144. Para dar o troco nas nações ocidentais, a URSS investiu enormes esforços na criação de uma aeronave supersônica feita em casa. Para a liderança soviética, a viabilidade econômica praticamente não era levada em consideração. Em 31 de dezembro de 1968, ou seja, 2 meses antes do primeiro voo do Concorde, o Tu-144 decolou pela primeira vez. Em termos de desempenho de velocidade, que ficava em torno de Mach 2, ele não ficava atrás do Concorde. Visualmente também, o Tu-144 era muito parecido com o Concorde. Mas os engenheiros soviéticos queriam superar os rivais do Ocidente na capacidade de transporte. O Tu-144 podia levar até 150 passageiros, 50 a mais que o Concorde. É claro que em termos de conforto para os passageiros, ele ficava bem atrás do Concorde. Mas esse tipo de detalhe não era algo que preocupasse muita gente na União Soviética. Havia também outras diferenças que os projetistas soviéticos evitavam comentar. Por exemplo, enquanto o Concorde contava com um sistema de gerenciamento automático dos motores por computador, o Tu-144 exigia controles mais complexos e maior intervenção dos pilotos. Além disso, o Tu-144 era 20 toneladas mais pesado e consumia muito mais combustível, pontos que raramente eram discutidos. Em 26 de dezembro de 1975, o Tu-144 realizou seu primeiro voo comercial, transportando correspondências de Moscou para Alma-Ata. Em 1º de novembro de 1977, passou a levar também passageiros na mesma rota. A partir daí, até 23 de maio de 1978, o Tu-144 operou regularmente uma vez por semana,
cobrindo cerca de 3.260 quilômetros entre Moscou e Alma-Ata. No entanto, o número de passageiros a bordo nunca chegou a ultrapassar 80 pessoas. Fora isso, ele fez um único voo internacional e apenas de ida para o distante salão aéreo de Le Bourget, na França. Falaremos sobre isso um pouco mais adiante. O cisne negro dos aviões supersônicos de passageiros. A curta era dos aviões de passageiros ultra-rápidos foi marcada por eventos inesperados quase que predestinados. Os problemas começaram já na fase de projeto e continuaram até o fim das operações. A primeira preocupação das companhias aéreas foi o custo absurdamente alto dessas aeronaves. Por isso, apenas duas grandes empresas estatais, uma francesa e uma britânica, decidiram de fato comprar e operar o Concorde. Os aviões supersônicos consumiam muito combustível e levavam poucos passageiros, o que tornava extremamente inviáveis economicamente. O Concorde consumia mais de 25 mil litros de combustível por hora de voo. Para comparação, um Boeing 737 gasta cerca de 3.200 litros no mesmo tempo. Mesmo levando em conta a velocidade, era algo financeiramente insustentável. Por isso, as passagens do Concorde eram incrivelmente caras. Nos anos 1990, por exemplo, um bilhete de ida e volta para cruzar o Atlântico custava até $12 mil. Ainda assim, para os milionários que valorizavam status, esse preço astronômico não era problema. Eles pagavam sem hesitar. Além disso, ver a curvatura da Terra a 18 km de altitude ou pousar antes de decolar por causa do fuso horário era algo simplesmente fascinante. Mas nem mesmo os preços altos conseguiam compensar a disparada dos custos com combustível após o choque do petróleo. A Air France e a British Airways passaram a depender de subsídios dos governos. Isso por si só já seria motivo suficiente para encerrar os voos. No entanto, outros fatores também contribuíram para o fim do Concorde. Um deles era o ruído ensurdecedor dos motores, que levou muitos países a proibirem voos supersônicos sobre seu território. Como resultado, os voos para Singapura foram cancelados, e nos Estados Unidos, o Concorde só podia operar nos aeroportos de Dulles, na Virgínia, e JFK, Nova York. Mas o golpe final no projeto veio em 25 de julho de 2000, com um acidente no céu de Paris. Depois descobriu-se que a causa foi um pedaço de titânio que caiu de um outro avião que havia decolado instantes antes. O Concorde, correndo a 280 km por hora, passou em cima do fragmento, estourando um dos pneus. Os destroços atingiram a asa e causaram vazamento de combustível. A partir daí, falhas sucessivas ocorreram e o avião caiu a cerca de 3 km da pista. O desastre matou todos os 109 ocupantes do voo e mais 4 pessoas no hotel atingido. Na época, havia 12 Concordes em operação regular. Todos os voos foram suspensos e só voltaram após modificações nos tanques de combustível. Ainda assim, apesar de ter sido o único acidente da história do Concorde e não ter sido culpa direta da aeronave, seu destino já estava selado e ele foi oficialmente aposentado em 2003. Já o Tu-144 soviético teve uma vida ainda mais curta. O começo do fim aconteceu em 1973, durante uma demonstração no salão aéreo de Le Bourget, quando a aeronave sofreu um acidente. O Tu-144 entrou numa curva fechada da qual não conseguia sair, desintegrando-se no ar diante de uma multidão. Após a tragédia, o avião passou por anos de modificações. Depois, entre 1º de novembro de 1977 e 23 de maio de 1978, realizou alguns voos comerciais entre Moscou e Alma-Ata. Mas um segundo acidente, em que um dos motores pegou fogo, enterrou de vez o projeto soviético de avião supersônico de passageiros. E assim, em 2003, a era dos aviões comerciais supersônicos chegou oficialmente ao fim, após quase 30 anos. Nessa época, priorizou-se atingir o auge tecnológico, deixando de lado os custos econômicos. Mas talvez a história dos supersônicos ainda não tenha acabado. A startup americana Boom Technology planeja lançar o modelo Overture para 75 passageiros, com o primeiro voo previsto já para 2026.
A aeronave deve atingir 2.300 km por hora e ter autonomia de até 8.300 km, com operações comerciais previstas para 2029. Será que estamos prestes a viver uma nova era dos voos supersônicos? Em breve teremos a resposta. E se você gostou do conteúdo de hoje, não esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos em suas redes sociais. Muito obrigado por assistir até o final. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.